De repente, um anjo voou pelo meio do céu nos convocando para uma reunião com Olan, na sala do trono. Era a primeira reunião desde que tudo começara. Assim como eu, milhares estavam explorando o reino, conversando uns com os outros, se conhecendo. Todos interromperam seus voos, andanças e conversas e prontamente foram em direção ao tabernáculo, a sala do trono. Quando entrei, percebi que o trono assumia outras aparências em alguns momentos. Desta vez, parecia um trono de safira. Lá no alto estava ele. Como descrever? Você conhece o âmbar? Não. No seu mundo, ele é uma resina fossilizada de uma árvore. Muitas joias são feitas dela. Ela é alaranjada, às vezes marrom, transparente. Assim estava ele naquele dia, da cintura para cima, como âmbar reluzente, cintilando como o fogo. Mas, da cintura para baixo, ele se parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Ao chegarmos, ficamos sabendo que se tratava de um momento de adoração. E mais uma vez, a intuição entrou em ação. Todos sabíamos exatamente o que fazer diante de Olan. Mas não era um ato mecânico, muito pelo contrário, algo que fluía do mais profundo do nosso ser. Alguns cantavam, outros apenas sussurravam. Havia assovios, gritos, declarações diversas. Tudo exaltava a Olan. Ao longe, vi aquele que se tornaria o meu grande companheiro. A esta altura, nenhum de nós imaginava quantas coisas faríamos juntos. Quantos desafios, quantas alegrias, quanta tristeza. A Estrela da Manhã, Ato 1, O Anjo, Capítulo 3, Incríveis. Em um reino de paz absoluta, por que existem guerreiros? Porque a resposta para cada pergunta flui através da intuição. O narrador mergulha na organização celestial e descobre que, em Olan, tudo tem um propósito, mesmo aquilo que ainda não foi revelado. Conheça agora os segredos dos exércitos de Shaddai. Assim que os meus olhos se acostumaram àquele esplendor, tive a curiosidade de saber quem eram os demais que, como eu, estavam chegando à existência naquele instante. A esta altura, tenho certeza que você já ouviu falar de alguns deles, mas permita-me apresentar-lhes. Somos muitos, mas não somos iguais. Andando pelo mar de vidro claro como cristal e que ficava diante do trono, confirmei que faço parte de uma turma bem numerosa e geralmente você pensaria em nós como seres gloriosos com duas asas. Uma pena que suas tradições e pensamentos impeçam-no de nos enxergar como realmente somos. E o pior nem é isso. Desde que tudo aconteceu, a maioria de vocês tornou-se muito materialista, perdendo a sensibilidade para enxergar além. Daí não terem a menor chance de nos contemplar. Tem aí também aqueles que, na ânsia de enxergar além, não perceberam que aquilo que estão vendo é uma ilusão, criada intencionalmente com o objetivo de fazê-los pensar que estão nos contemplando, quando na realidade estão sendo enganados. Mas voltaremos a falar sobre isso. Andando mais um pouco, encontrei outro grupo de seres parecidos comigo. A diferença é que são muito mais poderosos, são comandantes, e um deles me disse que milhares de nós estariam no seu grupamento, inclusive eu. Eu quis saber quais seriam nossas tarefas, e vendo as suas espadas enormes, imaginei que participaríamos de algum tipo de batalha, mas ele afirmou que não era isso. Na realidade, ele mesmo não sabia o porquê as tinha recebido. Fazendo uma mesura, me retirei para continuar a minha exploração, intrigado com o fato deles terem recebido um instrumento sem saber para que serviria. Mas, de acordo com o conhecimento que tínhamos recebido, já sabíamos que ele era perfeito em tudo o que fazia e que tudo tinha um propósito. Não sei como explicar, mas o sentimento dentro de nossos peitos era de confiança plena. A dúvida não fazia parte do nosso ser.
Prosseguindo, encontrei alguns que pertenciam ao meu grupo e perguntei sobre as nossas atividades, se tinham recebido mais alguma informação. Eles olharam para mim de uma forma estranha, como se eu estivesse fazendo uma pergunta absurda. O que foi? Eu disse alguma bobagem? Não, respondeu um deles. Apenas está olhando para o lugar errado. Pergunte-se a si mesmo. Não percebeu que toda vez que fazemos uma pergunta, a resposta flui em nossas mentes? Sim, percebi, mas achei que essas perguntas não fossem importantes. Tudo o que necessitamos saber é importante para ele, por isso ele repartiu o conhecimento de uma forma especial com os seus. A intuição, exclamei. Exatamente, disseram todos. Fui para um canto, olhei para o trono e fiz a mesma pergunta. Não demorou nada. As nossas atividades consistiriam em trabalhar e aperfeiçoar o reino. Na verdade, isso não seria necessário, porque ele pode fazer tudo perfeito. No entanto, ele nos dá o privilégio de participar dos seus projetos, e isso é muito bom. Outra atividade na qual somos dirigidos pelos nossos comandantes é algo ainda mais especial: as reuniões de adoração e louvor a Shaddai. Sim, esse é outro nome que usamos em relação a ele. Existem ainda outros nomes, cada um inspirado numa de suas características. Ele tem todo o poder. Percebi que havia outro grupo também numerosíssimo. Muitos deles estavam posicionados ao redor do tabernáculo e outros voavam nas regiões mais distantes, observando tudo ao redor. Cheio de curiosidade, característica que percebi em mim desde que me senti vivo, me aproximei de um deles e quis saber mais sobre aquele grupo, cuja principal diferença em relação ao meu eram as asas. Enquanto eu tinha apenas 2, eles tinham 4. E não era somente isso. Quando eles voavam, o som de suas asas podia ser ouvido até no pátio externo do grande templo. Aquele som era como a voz de Olã quando ele falava conosco. E mais ainda, relâmpagos saíam deles nesses voos. Era assustador vê-los em movimento. Lembravam muito o poder de Olã. Cada um deles tinha 4 rostos. Um rosto era como de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Por mais estranho que pareça, é assim que eles eram. Ia me esquecendo de falar outra coisa acerca dos seus rostos. Eram flamejantes e irradiavam a glória de Olã como todos os demais de nós. Suas pernas eram retas, como se fossem colunas, e tinham pés estranhos. Somente muito tempo depois da nossa criação encontrei algo parecido com os pés deles. Foi no 6º dia da criação do seu mundo, quando Elohim fez os animais. Dentre eles havia os bezerros. Acho que você já viu este animal. Quando olhei para as patas desses animais, na hora me lembrei dos nossos amigos. Será que Elohim se inspirou nos animais quando fez os meus amigos? Ou os animais foram criados parecido com eles? Bom, isso eu não sei. Quem são vocês? Eu soube que os nossos comandantes são os arcanjos. Ele olhou para mim e com um largo sorriso, ou seriam 4 sorrisos, ele respondeu: somos os querubins da glória, somos os protetores do reino. Mas vocês nos protegem do quê? Os anjos têm espadas, mas eles nem não sabem o porquê as receberam. Tentei falar com Olã sobre isso, mas ele não me respondeu. Sorrindo novamente, ele me disse: também não sabemos. Apenas recebemos ordem de estar posicionados e prontos para tudo. É como se estivéssemos sendo treinados. Que coisa interessante! Exclamei. E você, qual é o seu papel? Ele me perguntou. Eu não sei exatamente, mas sinto que devo anotar tudo, registrar e entender as coisas. Sinto algo como ser alguém que informa, e para informar bem, preciso saber tudo. Legal, disse ele, e fazendo a mesura se retirou ao ser chamado por um dos seus companheiros e saindo voando velozmente, como um raio, cruzaram os céus do reino. O som era ensurdecedor e, de novo, tudo ao redor dele se iluminava com os relâmpagos. Continuei minha caminhada pelo reino, alternando-a com alguns voos. Preferia fazer assim quando me aproximava de alguma montanha. A visão de cima era impressionante. Eu já conhecia as cores e podia identificar os milhares de tons presentes nas rochas, na vegetação, nas águas iluminadas pela glória de Olã.
Então, de repente, um anjo voou pelo meio do céu, nos convocando para uma reunião com Olã na sala do trono. Era a primeira reunião desde que tudo começara. Assim como eu, milhares estavam explorando o reino, conversando uns com os outros, se conhecendo. Todos interromperam seus voos, andanças e conversas e prontamente foram em direção ao tabernáculo, a sala do trono. Quando entrei, percebi que o trono assumia outras aparências em alguns momentos. Desta vez, parecia um trono de safira. Lá no alto estava ele. Como descrever? Você conhece o âmbar? Não? No seu mundo, ele é uma resina fossilizada de uma árvore. Muitas joias são feitas dela. Ela é alaranjada, às vezes marrom, transparente. Assim estava ele naquele dia, da cintura para cima, como âmbar reluzente, cintilando como fogo. Mas da cintura para baixo ele parecia como uma chama ardente que brilhava com esplendor. Ao chegarmos, ficamos sabendo que se tratava de um momento de adoração. E mais uma vez a intuição entrou em ação. Todos sabíamos exatamente o que fazer diante de Olã, mas não era um ato mecânico, pelo contrário, algo que fluía do mais profundo do nosso ser. Alguns cantavam, outros apenas sussurravam. Havia assobios, gritos, declarações diversas. Tudo exaltava a Olã. Ao longe, vi aquele que se tornaria o meu grande companheiro, e a esta altura, nenhum de nós imaginava quantas coisas faríamos juntos, quantos desafios, quantas alegrias, quanta tristeza. Mas espere, você deve ter se perguntado agora, você não falou de um reino perfeito? Como pode haver tristeza? Bom, eu já lhe disse que tinha uma história longa para te contar e disse também que é muito importante você conhecer este lugar, os meus amigos e Olã antes de entrar no assunto. Fique calmo, eu vou te explicar. Achei que já tinha visto todos os habitantes do reino, mas naquele primeiro momento na sala do trono conheci outro grupo. Eles eram muito parecidos com os querubins, no entanto, não voavam por todo o reino, permanecendo ao redor do trono, revezando-se em turnos 4 de cada vez. Outra característica deles, que pode parecer bastante estranho para você, é que eles pareciam cobertos de olhos. Nada escapava à sua atenção, nada poderia surpreender-lhes, não importa de que direção viesse. Nem os querubins com seus 4 rostos tinham tanta percepção das coisas ao redor. Eram parecidos com os querubins porque tinham rostos semelhantes a um leão, outros se pareciam com um boi, outros ainda tinham rostos como de um homem, e outros pareciam uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas. A essa altura, você já conhece os 4 grupos de moradores do reino de Olã, aqueles que nasceram no mesmo dia que eu, os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Como eu disse, somos bilhões. A reunião terminou. Você ouviu o capítulo 3, Incríveis, de A Estrela da Manhã, ato 1, O Anjo. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. A multidão de Olã é vasta e gloriosa. Mas, entre as luzes de âmbar e o mar de vidro, uma pergunta ficou no ar. Como pode haver tristeza em um lugar de perfeição? No próximo episódio, a exploração do reino continua. Mas o encontro mudará tudo. O nosso narrador conhecerá aquele que se tornará o seu braço direito. O nosso narrador conhecerá aquele que se tornará o seu braço direito, o seu grande companheiro de jornada. Quem é este ser que compartilha tanto brilho e futuramente tantas sombras? E qual será a primeira missão dada por Olã? Não perca o próximo capítulo de A Estrela da Manhã.